Galera, vamos para o nosso quinto vídeo sobre Covid-19 para concursos. Lembrando, mais uma vez, o objetivo desse curso, desse mini curso, é chamar a atenção das possíveis questões que podem vir a aparecer nos concursos aí que estão para surgir aí esse ano, ou ano que vem. Porque com certeza o tema Covid-19 vai ser um tema recorrente. Então o objetivo desse mini curso é chamar a atenção sobre alguns pontos que eu acho que qualquer banca pode estar utilizando para elaborar uma questão de concurso. Beleza? Hoje a gente vai falar sobre oxigenoterapia e terapia e posição prono. A gente já falou em vídeos anteriores, mas a gente vai dar uma pincelada novamente sobre esses dois temas tão importantes. Mais uma vez, a gente está tendo como referência, os documentos da Sobrafir, as recomendações da Sobrafir, que tem como objetivo esclarecer quanto à utilização do oxigênio suplementar, da oxigenoterapia, suas formas de administração para o tratamento da insuficiência respiratória aguda causada pelo Covid-19. Esse é o objetivo, então, do documento e o objetivo, o que a gente vai discutir aqui agora. Contextualizando, a manutenção da oferta de oxigênio às células, atendendo uma demanda metabólica, é uma função crucial, fundamental do sistema cardiorrespiratório. É ele que é o responsável por ofertar às células o oxigênio necessário à produção de energia. Sob condições normais, a oferta de oxigênio às células ela é controlada por um processo denominado, entre aspas, oferta direcionada pela demanda. Ou seja, eu tenho necessidade de oxigênio, eu aumento a função, a participação do sistema cardiorrespiratório com o objetivo de suprir essa necessidade aumentada pela demanda necessária para uma realização de uma atividade. O transporte sistêmico de oxigênio, ele inicia quando o oxigênio ele é captado na atmosfera, difunde-se do espaço alveolar para o sangue capilar, onde ele é transportado ligado à hemoglobina e, em pequena parte, dissolvido no plasma. Essa parte transportada e ligada à hemoglobina que caracteriza a saturação arterial de oxigênio da hemoglobina. E essa parte dissolvida no plasma caracteriza a pressão parcial, caracterizando a pressão parcial de oxigênio no plasma, ou a PaO2. Então, se eu tenho uma diminuição na PaO2, eu tenho uma diminuição na quantidade de oxigênio dissolvido no plasma. Se eu tenho uma saturação baixa, eu tenho uma quantidade menor de oxigênio ligado à hemoglobina. A partir de uma contração cardíaca, o fluxo sanguíneo ele é distribuído na circulação sistêmica e posteriormente na microcirculação. O oxigênio é liberado da hemoglobina, se difunde do espaço intravascular para o espaço intracelular, então ele sai de dentro dos vasos e vai para os espaços entre as células, onde ele vai ser utilizado para funções vitais em nível celular, o que se traduz na obtenção de energia. Depois ele vai ser difundido para o interior das células. Existe uma equação, é chamada equação de Fick, eu até coloquei aqui de vermelho, porque da fisiologia é um assunto importante, que fala que o transporte de oxigênio, ele é o conteúdo arterial de oxigênio vezes o débito cardíaco vezes uma constante. Dentro desse conteúdo arterial de oxigênio, você tem a quantidade de hemoglobina vezes a saturação do O2 vezes uma constante, 1,34, mais essa constante 0,003 vezes a pressão arterial de O2. Então você percebe que no transporte de oxigênio, a quantidade de hemoglobina, o quanto dessa hemoglobina está ocupada carregando o oxigênio e o quanto desse oxigênio está dissolvido no sangue, interfere diretamente no transporte do oxigênio. Então você vê aí uma relação
do conteúdo arterial de oxigênio muito voltado para o sistema respiratório e o débito cardíaco, que é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, muito voltado para o sistema cardíaco, cardiovascular, né? Então, a equação de Fick, o transporte de oxigênio, ela engloba tanto a parte respiratória quanto a parte cardíaca, né? Do sistema cardiorrespiratório, que é extremamente importante no transporte. Esse 1,34 aqui é a quantidade de oxigênio que 1 grama de hemoglobina consegue transportar, né? Então, embora o transporte ele seja manipulado na tentativa de adequar o desequilíbrio entre oferta e consumo, de fato chega à célula, o que chega à célula mesmo é o denominada oferta de O2, o DO2 aqui como nomenclatura, tá? Então, oferta de O2. No transporte de oxigênio, a gente consegue avaliar por meio de 2 exames como está esse transporte: a gasometria arterial e a oximetria de pulso, né? Na gasometria arterial, a gente obtém a saturação arterial de oxigênio, que em indivíduos saudáveis varia de 96% a 98%. Então, esses valores assim de normalidade, lembre, fique atento a eles, que é extremamente importante. E a oximetria de pulso, que avalia a saturação periférica de oxigênio, que geralmente ela tem uma variação de 2 a 3% em relação à saturação arterial de oxigênio, né? Então, ela tem um erro aí embutido na medida, na saturação periférica, em torno de 2 a 3% em relação ao que a gente obtém na gasometria arterial. A oxigenoterapia, então, ela consiste justamente em você administrar o oxigênio acima da concentração do ambiente, está em torno de 21%, né? Com o objetivo de garantir a oxigenação dos tecidos. Ela é utilizada para corrigir a hipoxemia, a diminuição da sobrecarga do trabalho cardiorrespiratório, são as duas funções principais da oferta, suplementação de oxigênio. A causa mais frequente para a utilização da oxigenoterapia é a insuficiência respiratória aguda, né, em que o sistema respiratório ele não consegue manter a pressão parcial de oxigênio e ou a pressão arterial de gás carbônico dentro dos seus limites de normalidade. Lembrando que a pressão de O2 está em torno de 80 a 100 milímetros de mercúrio e a pressão de CO2, arterial de CO2, em torno de 35 a 45 milímetros de mercúrio. São os valores normais, isso tem que estar no sangue, né? A oxigenoterapia ela já é indicada quando a gente tem uma PA menor que 60, uma PaO2 menor que 60 milímetros de mercúrio, ou uma saturação menor que 90% em ar ambiente, ou uma saturação periférica menor que 88% durante o exercício ou durante o sono, em pacientes com doenças cardiorrespiratórias. Esses valores são extremamente importantes, então, para as questões de concurso, né? Então, considerando os prejuízos da hiperóxia, que é o excesso de oxigênio e o aumento dessa pressão arterial de oxigênio acima dos valores de normalidade, que é em torno de 80 a 100, né, acima de 100, e valores elevados de saturação, ao próximo de 98 a 100, o aumento de custo em relação à maior demanda de oxigenoterapia pelos pacientes da Covid-19 e o aumento da mortalidade nessa população com hipoxemia, recomenda-se manter, durante a oxigenoterapia, a saturação em torno de 92 a 96% a saturação normal, tá? Então, é o foco que a gente quer com a oxigenoterapia. Existem 3 grandes fenótipos da Covid-19, o fenótipo 1, 2 e o 3. O 1, opacidades múltiplas em vidro fosco, focais e possivelmente com baixa perfusão, né? Uma alteração mais circulatória do que respiratória. Fenótipo tipo 2, atelectasias com distribuição heterogênea e opacidades peribrônquicas. E a 3, que é compatível com a síndrome do desconforto respiratório agudo, fenótipo 3,
que tem a relação com a síndrome do desconforto respiratório agudo. Alguns pacientes apresentam hipóxia, que é uma PaO2 abaixo do normal, sem sinais, sem nenhum outro sinal de insuficiência respiratória. É o que a gente chama de hipoxemia silenciosa, né? E esses outros sinais de insuficiência respiratória, está até em vermelho aqui, porque é extremamente importante. As tiragens, o aumento da frequência respiratória e o uso da musculatura acessória da respiração. Então, esses três são os 3 sinais de insuficiência respiratória que em alguns casos pode não apresentar e o paciente já está desenvolvendo uma hipoxemia. A figura 1 é o fluxograma da oxigenoterapia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ela, que é extremamente importante. Indica-se o início da oxigenoterapia com fluxo de 5 litros por minuto, um alvo de saturação maior ou igual a 94% para pacientes com algum sinal de instabilidade clínica, como insuficiência respiratória, hipoxemia ou choque. E o alvo maior ou igual a 90% quando o paciente estiver estável, ou maior ou igual a 92% para gestantes. Então, esses valores, anota, né? Que é clássico pedir isso em concurso. Recomenda-se a utilização do catéter nasal com até 5 litros por minuto, sem necessidade de umidificação, justamente para evitar a formação de aerossóis e o risco de infecção, de transmissão da infecção. Então, é o fluxograma aqui, que é importante. A gente quer um paciente com saturação menor que 92%, menor que 92 e frequência cardíaca maior que 24. A gente quer não, a gente tem isso? Não, a gente não tem, a gente continua avaliando clinicamente através de gasometria arterial e de oximetria de pulso. Bom, a gente tem isso, o paciente está saturando menos de 92 e está com uma frequência respiratória de mais de 24 incursões respiratórias por minuto. A gente inicia a oxigenoterapia para atingir aquela saturação alvo de 94% com catéter nasal ou máscara de reservatório não reinalante. Catéter nasal até 5 litros, máscara acima de 5 litros. Atingiu a saturação periférica alvo, né? Então, ou seja, mais do que 94% durante o uso do oxigênio? Sim. Então, avaliar a troca gasosa, a relação saturação periférica e FO2 ou a relação PF, né? Pressão arterial de oxigênio sobre a fração de ejeção. A FO2, o percentual de oxigênio utilizado durante a oxigenoterapia e manter a terapia. Não atingiu, a gente vai observar se ele tem sinais de aumento do trabalho respiratório. O que é? Tiragens, utilização da musculatura acessória e aumento da frequência respiratória. Não, ele não tem. Você vai avaliar então a VNI, a possibilidade de ventilação não invasiva e o catéter nasal de alto fluxo. Ou posição prono com oxigenoterapia, a chamada posição prono espontânea. A gente já falou isso em vídeos anteriores. Bom, isso é o caso dele não ter. Mas se ele tiver sinais de aumento do trabalho respiratório, né, que é aqueles sinais que a gente falou, avaliar a intubação orotraqueal e o início da ventilação mecânica invasiva. Então, a primeira linha de tratamento é a oxigenoterapia, né? A gente não conseguiu atingir o alvo e associado a essa impossibilidade, existe aí um sinal, um aumento do trabalho respiratório considerável, considera o início da ventilação mecânica invasiva. Certo? Sobre a oxigenoterapia é o que a gente tinha para falar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a posição prona. Lembrando, da oxigenoterapia é aquele fluxograma que é o foco da gente memorizar, tá? Saturação alvo e qual que é o caminho que a gente vai tomando à medida que as coisas não vão caminhando muito bem, né? O paciente não vai respondendo à terapia. Com relação à posição prona, ela
mais um documento da Sobrafir. O objetivo ele é de falar sobre a posição prono no tratamento da insuficiência respiratória aguda, secundária à Covid-19, bem como alertar as contraindicações e possíveis complicações de seu uso no ambiente de terapia intensiva. É o objetivo do documento e o objetivo dessa aula aqui, ó, é alertar para quando usar, quando não usar e quais as possíveis complicações com o uso. Isso é clássico de concurso, né? Então a gente tem que saber o que de qualquer situação, qualquer técnica que você for utilizar. A gente tem que saber quando ele deve ser utilizado, quando ele não deve ser utilizado, indicações e contraindicações, e quais as possíveis complicações quando a gente for utilizar esse determinado recurso. A gente está falando especificamente aqui da posição prono, tá? Enquanto a maioria dos pacientes infectados não desenvolve complicações ou apresenta sintomas leves, aproximadamente 14% vão agravar e vão requerer hospitalização, suporte de oxigênio e às vezes ventilação mecânica. Destes, 5 a 26% dos casos necessitam internação em unidade de terapia intensiva. Então a Covid-19 ela pode desencadear complicações como a sepse, insuficiência renal aguda, disfunção cardíaca aguda e síndrome de desconforto respiratório agudo, tá? Com uma prevalência aí bem variável. Então, mas o que é importante aqui é destacar, por isso está em vermelho, quais as complicações da Covid-19: sepse, insuficiência renal aguda, disfunção cardíaca aguda e desconforto respiratório do adulto. No tratamento de pacientes com a SARA, com a síndrome de desconforto, uma estratégia que se destaca é a posição prono. Então, o paciente está com diagnóstico da síndrome de desconforto respiratório agudo, a gente pode utilizar a posição prono. O objetivo dessa posição é distribuir mais uniformemente o estresse e a tensão pulmonar, melhorar a relação ventilação-perfusão da mecânica pulmonar e da parede torácica, contribuindo para a redução da duração da ventilação mecânica e da taxa de mortalidade avaliada em um segmento de 28 e 90 dias. Tá? Então, lembrando que a posição prona ela é indicada para o paciente com a síndrome de desconforto respiratório agudo. Ela deve ser utilizada precocemente, né, até nas primeiras 48 horas, de preferência 24 horas, após o paciente ter sido diagnosticado com a síndrome, que é caracterizada por uma relação pressão parcial de oxigênio, PaO2, e fração inspirada de oxigênio, FiO2, de menor do que 150 milímetros de mercúrio. Então você vai pegar a PaO2 medida lá na gasometria, vai dividir pela FiO2, a fração inspirada de oxigênio, no momento da gasometria, vai dividir um valor pelo outro, e quando você encontrar valores inferiores a 150 milímetros de mercúrio, indica gravidade da situação. É nessa situação que a gente vai utilizar a posição prona. Quando ela for adotada, ela deve ser mantida por pelo menos 16 horas, podendo atingir até 20 horas. Após 1 hora que o paciente está em posição prona, deve ser realizada uma gasometria. E aí vai ser avaliado se esse paciente está respondendo ou não a essa gasometria, a esse recurso, que no caso é a posição prona. É o chamado respondedor. O que seria o respondedor? Se ele tiver um aumento de 20 milímetros de mercúrio nessa relação, então passou de 150 para 170, de 130 para 150, ou de 10 na PaO2, eu considero esse paciente como respondedor, então a posição prono está alcançando seus objetivos. Então sugere-se que esta avaliação seja repetida a cada 6 horas, não havendo mais sinais de resposta, o paciente deve ser retornado à posição supino. Na presença de sinais de sofrimento cutâneo, também pode indicar a necessidade de interrupção do posicionamento prono. Aí você tem as complicações do posicionamento prono. Isso aqui é extremamente importante, por isso que está tudo de vermelho. Extubação não programada, obstrução do tubo endotraqueal, hemoptise,
A saturação periférica é menor que 85, ou uma PaO2 menor que 55 por mais de 5 minutos, com uma FiO2 a 100%. Então, isso pode ser uma complicação e deve-se interromper a posição. Parada cardiorrespiratória, óbvio, numa frequência cardíaca menor que 30 batimentos por mais de 1 minuto, a pressão arterial sistólica menor que 60 por mais de 5 minutos e qualquer outro motivo potencialmente fatal, a posição prona ela deve ser interrompida. Além, né, do fato dela não estar respondendo, né, do paciente não estar respondendo à posição. Lembrando que essa resposta se dá através da variação da relação PaO2-FiO2 maior que 20 e da PaO2 maior que 10. A gasometria arterial dos pacientes considerados respondedores, ela deve ser reavaliada 4 horas após o retorno à posição supina, e a presença de uma relação PaO2-FiO2 menor que 150 é indicativa da necessidade da realização de um novo ciclo de prono. Então, o paciente voltou da prono para supino, fez uma gasometria 4 horas após a posição de supino. Essa relação voltou para ser menor que 150, então prona esse paciente novamente. Observando-se piora da hipoxemia durante a posição supina em um intervalo de tempo menor que 4 horas, a utilização de manobra de recrutamento deve ser considerada para a melhora da hipoxemia e aumento do tempo para a realização de um novo ciclo de prono. Havendo uma relação maior que 150 após 4 horas de posição supino, aí recomenda-se suspender esse ciclo de prono e manutenção da posição em supino. Tá? Então não fica nessa posição de prona, supina o paciente. Tá? Se caso ele 4 horas após a posição supina ele apresentar uma relação PaO2-FiO2 de maior que 150, ou seja, a relação PaO2-FiO2 menor que 150 milímetros de mercúrio é o indicativo para posição prona, e é também o indicativo de não ficar pronando mais se ela tiver maior do que 150. Principais contraindicações, aí mais uma vez aqui tem as absolutas e as relativas em relação à posição prona. Absolutas, aquilo que você não pode fazer em hipótese nenhuma, e relativas, você pode até fazer, contanto que há uma certa há um peso, né, do risco para o benefício, né? Assim, não é totalmente contraindicado, mas vale a pena? Vale. A gente tentou de tudo, não conseguiu, vamos tentar a posição prona, isso é discutido na equipe. Então existe uma diferença muito grande. Então cuidado, que às vezes você pode ver lá no enunciado de uma questão uma contraindicação absoluta. E está lá numa das questões lá, o difícil manejo das vias aéreas. Isso não é contraindicação absoluta para colocar o paciente na posição prona. Tá? Então a gente tem as contraindicações absolutas, arritmias graves agudas, fraturas pélvicas, a pressão intracraniana não monitorada ou significativamente aumentada, fraturas vertebrais instáveis, esternotomia recente e peritoneostomia também recente. Então essa você decora as contraindicações absolutas, e a contraindicação relativa vem, né, atrás aí, né, das contraindicações absolutas. Tá? Então tem várias aqui das contraindicações relativas, são bem maiores, né, e devem ser levadas em consideração. Aqui, por exemplo, o marca-passo cardíaco inserido nos últimos 2 dias não é uma contraindicação absoluta, é uma contraindicação relativa. É necessário avaliar em avaliação feita pela equipe toda, se prona ou não prona o indivíduo. Tá? Principais complicações associadas à posição prona. Então aqui eu tenho as contraindicações, lá antes eu tinha as contraindicações absolutas e relativas, aqui eu tenho as principais complicações associadas a essa posição prona. Tá?
Então, ou seja, o pronei aí pode ocorrer edema facial de vias aéreas, membros e tórax, lesão por pressão, hemorragia conjuntival, compressão de nervos e vasos retinianos. Então, essa lista toda aqui de complicações que podem existir. Então, só para dar uma resumida. Primeiro, a gente deve observar as situações em que o paciente tem que interromper, que a equipe tem que interromper a posição prona, que a gente falou primeiro. Depois a gente tem as contraindicações absolutas e relativas à posição prona. E depois a gente tem as complicações da posição prona, tá? As complicações da própria posição prona, que são essas aqui. Para a execução da manobra de posicionamento, sugere-se de 3 a 5 profissionais e que a equipe seja treinada. Quem tiver curiosidade em assistir um vídeo de como isso é feito, tem dois links aqui do YouTube para vocês assistirem. Agora, a gente vai falar, menos importante do que as demais, o que seria cuidados que devem ser observados antes de colocar o paciente na posição. Pausar a dieta e abrir a sonda nasoentérica 2 horas antes do procedimento. Providenciar os coxins para apoio de tórax e para apoio das áreas que vão sofrer uma pressão maior. Aproximar o carro de parada cardiorrespiratória, caixa de intubação e testar o material de aspiração, porque tudo isso pode ser necessário, depois que pronto, o paciente pode piorar. Realizar cuidados oculares para a pele, revisar a fixação dos dispositivos invasivos, curativos, via aérea artificial, ou seja, todos esses aqui. Do que a gente falou aqui, eu destacaria esse aqui, que é pré-oxigenar com FO2 de 100% por 10 minutos. Isso é clássico de pedir nas questões de concurso, tá? Então, eu destacaria isso. Quanto que eu devo utilizar de FO2 antes de pronar? Joga lá no 100% durante 10 minutos e depois faz a pronação, tá? Então, todas essas não são dicas, são um protocolo, são situações que devem ser seguidas para evitar qualquer problema na posição prona. Após o procedimento, deve-se checar o posicionamento do tubo endotraqueal pela ausculta pulmonar e comissura labial, além de confirmar a pressão do balonete do tubo. A cabeceira da cama deve estar posicionada em Trendelenburg reverso para reduzir o risco de aspiração, isso em torno de 20 graus. Os membros superiores, olha só na figura, eles devem ser posicionados em posição de nadador, com alternância de 2 em 2 horas. Os eletrodos do eletrocardiograma devem ser posicionados no dorso. E sugere-se placas hidrocoloides para proteção da testa, face, joelhos e ombros, além da colocação de travesseiro na frente do paciente, distribuídos de modo a aliviar os pontos de apoio anatômicos principais. Tudo isso a gente observa aqui nessa figura 1, a chamada posição do nadador, que é a posição que o paciente fica na posição prona. Aqui tem o fluxograma, então, da indicação para a posição prona, para a indicação em manutenção e reavaliação da posição. Primeiro, tem indicação para a posição prona? Não tem, então o paciente mantém-se na posição supina. Qual que seria essa indicação? Uma relação PaO2 e FO2 menor que 150 milímetros de mercúrio. Tem indicação? Então, coletar gasometria arterial e realizar a manobra. Ocorreu alguma complicação, a manobra, a posição deve em torno de 16 até 20 horas, na média 16, podendo alcançar até 20 horas. Mas houve complicações durante a manobra? Houve, então retorna à posição supina. Todas aquelas outras complicações que a gente viu anteriormente. Tá? Então, é legal assim, imprimir esse fluxograma e ir anotando essas possíveis complicações aqui para ajudar também a memorizar. Não houve complicações durante a manobra. A gente vai manter a posição prona por 1 hora e realizar uma coleta gasométrica. Então, fez uma gasometria. O paciente é responsível à prona? O que é o paciente responsivo? Ou que a gente chamou lá anteriormente de respondedor. Ele vai ter um aumento de 20 milímetros de mercúrio na relação PaO2
ou um aumento de 10 somente na PaO2. Tá? Se aumentou 10 milímetros de mercúrio na PaO2, já é um paciente chamado respondedor. Então, sim, né, ele é um paciente responsivo, foi respondedor. Então, manter a prono por 6 horas e reavaliar com uma nova gasometria. Esse paciente continua responsivo à posição prona? Sim. Então, ele mantém a posição prona por 16 a 20 horas. Tá? Na primeira avaliação de 1 hora, o paciente ele não foi responsivo a essa primeira gasometria? Não, ele não foi responsivo, então retorna à posição supina. Tá? Se o paciente ele também não é responsivo às primeiras 6 horas, num primeiro momento ele respondeu bem, depois ele não respondeu bem, não respondeu novamente bem, né? Então a gente retorna à posição supina, tá? 2 novas perguntas quando o paciente está mantido a 16 a 20 horas. Surgimento de nova complicação grave durante a prono? Não, então mantém o paciente na posição prono. Sim, então surgiu alguma complicação grave durante a prono. Sim, o que acontece? Ele retorna à posição supina. Uma outra pergunta, retornar para supino, na outra pergunta não, depois de mantido essa prono 16 a 20 horas, você vai retornar o paciente para a posição supino e na posição supino reavaliar 4 horas com uma nova gasometria. A relação PaFO2, ela voltou a ficar menor que 150 milímetros de mercúrio? Sim, reprona o paciente. Então aí começa o ciclo pronação, supinação. Não, a relação PaFO2 está maior do que 150, então retorna, mantém na posição supina e reavalia diariamente com a gasometria. Ou seja, então deu certo a posição prona, mantém esse paciente na posição supina. Certo? O documento termina sugerindo cautela na indicação desse posicionamento, especialmente em UTIs improvisadas, com um time reduzido, pouca gente e, principalmente, pessoas não treinadas para realizar essa posição. O ideal é que tenha uma equipe específica para pronar o paciente, que é treinada, né, constantemente, diariamente, em relação ao procedimento. Né? Quem tiver curiosidade de como aqueles 2 vídeos que eu coloquei anteriormente vão suprir essa curiosidade. Vocês vão ver que as pessoas precisam ser treinadas, né, para a gente ver direitinho o que cada um vai fazer durante a colocação na posição. Então é isso que a gente tinha para dizer no 5º vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Dá o joinha, compartilha aí nas suas redes sociais. Esse vídeo ele faz parte do curso preparatório online para concursos em fisioterapia, que já está com uma turma aberta. Se você quiser maiores informações sobre o preparatório, acesse o meu Instagram, @paulobrito, Brito com 2 T's, .fisio, @paulobrito.fisio. Lá no Instagram a gente tem um cadastro, você faz o seu cadastro e aí recebe no e-mail ou no WhatsApp maiores informações sobre esse curso preparatório. Beleza, pessoal? Então até o próximo vídeo.